A paz, filhos e filhas de Deus. Eu me chamo Alexander Santos. Seja muito bem-vindo ao canal Andando com o Pai. Eu andei um pouquinho sumido, mas estou de volta. Estou de volta. Os vídeos não podem parar. Se uma pessoa é edificada com o vídeo, já valeu a pena o sacrifício. E hoje nós vamos, no quadro Papo de Sabedoria, nós vamos falar sobre como fortalecer a fé, como alimentar a fé. Até porque em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, toda tentativa de agradar a Deus sem fé é inútil, né? Não vai adiantar de nada. Mas com fé, né, com a fé que nós recebemos dele, nós agradamos o coração do Pai. E se tem coisa melhor é agradar o coração de Deus, o nosso Pai. Então esse é o tema do nosso Papo de Sabedoria de hoje. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sino das notificações e deixe o seu like para que venhamos crescer juntos. Pois bem, a fé ela é fundamental para aquele que quer ter um relacionamento com Deus, né? Para aquele que quer ver as maravilhas de Deus acontecerem na sua vida, para aqueles que querem avançar no mundo espiritual. Porém, sem ela, já falamos, né? É impossível, não tem como agradar a Deus. E temos sim, tá? Temos algumas maneiras de fortalecer a nossa fé, para que ela fique cada vez mais robusta, cada vez mais saudável, para que você cresça, porque o objetivo do Pai é que você cresça espiritualmente, né? A Bíblia vai dizer que nós temos que buscar o reino de Deus. Para buscar o reino de Deus, você tem que ter fé. E a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. E muita gente talvez agora está passando por esta dificuldade, esta crise na sua fé. Quem é que não passou por isso? E nós temos aqui, na palavra de Deus, encontramos algumas chaves espirituais, se é que eu posso dizer assim, para fortalecer a sua fé. Venha comigo em Romanos, capítulo de número 10, no verso de número 17, que diz assim, olha o que Paulo escreveu, a epístola de Paulo aos Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a primeira coisa que você deve entender, a maneira de nós fortalecermos a nossa fé, de nós termos uma fé saudável, é através da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Não tem como pular, não tem como colocar de fora a palavra de Deus. Não tem como separar a palavra de Deus da fé. Não, não tem como. Para você fortalecer a sua fé, para que ela fique uma fé saudável, uma fé robusta, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir mais da palavra de Deus. Você tem que ouvir mais a voz de Deus. Você tem que ter mais contato, mais intimidade com esta palavra. Porque é ela que vai fortalecer a tua fé. Não estou dizendo que você não deva ler o seu jornal, mas o jornal não vai fortalecer a sua fé. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que é só tragédia, que é só corrupção, que é só coisa que não presta. É pouco conteúdo de informativo de verdade. Mas a maioria das coisas é só tragédia. Pelo contrário, essas coisas só vão fazer minar a sua fé. Só vão desanimar você. Então, se você quer que a sua fé seja uma fé que agrade a Deus, seja uma fé que venha levar você a ter experiências sobrenaturais, você tem que ouvir a palavra de Deus. Tire um tempo, não sei como é o seu dia, para se dedicar mais a ouvir a palavra de Deus. Se às vezes não dá para você ler, por exemplo, hoje em dia existe aí alguns aplicativos que você pode ouvir a palavra de Deus. Lá só o áudio, alguém narrando, alguém falando da palavra de Deus, e isso vai alimentar a sua fé. Isso vai fortalecer a sua fé. Já percebeu que quando você não ler a Bíblia, quando você não tem contato com a palavra de Deus,
como você fica desanimado, como você fica para baixo, você pensa um montão de coisas. Por quê? Porque na palavra de Deus há poder. Na palavra de Deus há poder para alimentar a sua fé e fazer com que ela cresça cada vez mais. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu que era Jesus e ela foi, ou seja, ela ouviu que era Jesus que estava passando e isso fortaleceu a fé dela. Isso deixou a fé dela ativa. A única maneira, ou melhor, a maneira principal de fortalecer a sua fé é através da palavra de Deus. Não tem como pular essa etapa, não acredite nessas historinhas que tem por aí. Não tem como. Se você quer ter uma fé fortalecida, invista tempo na palavra de Deus. Estude, leia. Ainda que você não entenda muita coisa, tenha esse contato com a palavra de Deus. A segunda coisa importante que vai fortalecer a sua fé, olha só, venha comigo em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso de número 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, depois que você ouve, depois que você estuda, você medita e tem contato com esta palavra, que você aprende, porque quem nos ensina é o Espírito Santo, você deve, em segundo lugar, agora colocar em prática aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está te ensinando. Porque senão você vai estar se enganando. Porque senão a sua fé não vai ser uma fé viva, saudável. Porque tem muita gente que estuda e não coloca em prática. Então Tiago está nos dizendo aqui, ó, no verso 22 do capítulo 1 de Tiago, sede cumpridores, ou seja, coloque em prática a palavra de Deus. Coloque em prática. O pouco que você sabe já é mais que suficiente para mudar a sua história e de pessoas que estão à sua volta. Mas agora você vai num culto, ouve uma palavra de Deus, não coloca em prática. Aí vai num seminário, ouve, não coloca em prática. Compra um livro, ouve, não coloca em prática. Eu sei que há medo envolvido, há muitas coisas, mas lembra, você vai agradar a Deus pela fé. Então, conforme você vai alimentando essa fé, ouvindo a palavra de Deus, é automático, isso vai te levar a executar, a colocar em prática. Mas eu ainda não consigo colocar em prática, irmão Alex. Então escuta mais da palavra de Deus, estude mais a palavra de Deus, porque ela vai te conduzir a colocar em prática isso. Mas você deve cooperar com a palavra. Essa é uma coisa muito importante. Coopere. Como eu coopero com a palavra de Deus? É quando eu começo a me render a ela. É quando eu começo a deixar ela fazer parte de mim. Então a primeira coisa para fortalecer a sua fé é ouvir a palavra de Deus. Ouça mais da palavra de Deus. Tenha mais da palavra de Deus dentro do seu coração. A segunda é pratique. Aprendeu? Coloque em prática. Na rua, na faculdade, no trabalho, coloque em prática o que o Espírito Santo tem te ensinado. A terceira coisa que vai acontecer, quando você colocar em prática, é você vai ter, num tempo certo, experiências com Deus. E isso também fortalece a nossa fé. Eu tive e tenho tido muitas experiências com Deus. Muitas mesmo. Desde coisas simples, não despreze tais coisas simples, como também coisas grandiosas. Coisas simples, por exemplo, você fazer um pedido a Deus e Ele te atender no outro dia. Coisas grandiosas, por exemplo, já me falaram de pessoas que, segundo elas, né, depois que eu orei por elas, Deus, não foi eu, Deus as curou, tocou nelas, enfim, são muitas coisas, isso é um tema para um outro vídeo. Então, primeiro, ouça a palavra de Deus, ouça mais, leia mais, estude um pouco mais a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que você deve virar um teólogo, não é isso. A intenção desse vídeo não é essa. Mas se você quiser ser, pode ser um teólogo sim, não tem problema nenhum. Então a primeira coisa, ouça mais da palavra de Deus, estude mais, medite mais. Segundo, pratique. Coloque logo em prática o pouco que você tem aprendido. Terceiro, as experiências
que você vai ter também vão fortalecer a tua fé, vão te ajudar a avançar, vão te ajudar a progredir. Só não faça das suas experiências bengalas, porque as experiências já não sustentam você por muito tempo, mas a palavra de Deus te sustenta. Espero que este vídeo tenha te ajudado. É um vídeo simples, mas que tenha edificado a sua fé. Espero que você, através desse vídeo, tenha mais vontade de estar em contato com a palavra de Deus, que é poderosa. Porque a palavra de Deus é ela que nos conduz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde, que Deus abençoe a sua caminhada, não só hoje, mas para todo sempre. Até o próximo vídeo. Fica na paz.